Olá, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Voz a diretora da Primeira Regional da Saúde aqui do estado, Hilda Nagafuti. E a gente vai falar do novo boletim da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem à tarde. Tudo bem, diretora? Tudo bem, Rafael. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós que agradecemos. Doutora Hilda, vamos começar do seguinte. Ontem, então, a CESA divulgou um outro boletim aí da dengue e não trata só da dengue, trata do Zika vírus, da chikungunya também. Nós já vamos chegar nesse ponto também, mas vamos começar falando de dengue. A gente começa falando do número de mortes que subiram aqui no litoral do estado de 5 para 9 casos, né, doutora? E temos um total, então, aí de 11 casos de óbitos aí por conta da dengue. Esse é um número muito preocupante? Esses 11 casos estão no estado do Paraná, sendo que o nosso, o de Paranaguá, são 9 casos. É muito preocupante, a nossa equipe da Secretaria de Estado está avaliando com grande preocupação, porque para uma primeira epidemia, esse número de óbitos é muito preocupante. É claro que não se esperava essa epidemia, mas a epidemia veio e se instalou, né? Se instalou e provavelmente vai ficar ainda por algum tempo, mesmo com toda a população se mobilizando para combater o grande inimigo que é o Aedes aegypti. A gente tem a informação, a doutora Hilda me passou até inclusive quando a gente estava no Estúdio Praia, lá numa das entrevistas que a senhora me deu lá, de que aqui em Paranaguá, pelo menos, nós devemos viver aí um período de 1 ano de epidemia de dengue. Então, há algumas pessoas falando aí pela cidade de que nós já passamos, na verdade, pelo boom da dengue. Se engana quem pensa isso, porque o período de dengue, de epidemia, está aí, está muito vivo, infelizmente, aqui na nossa cidade ainda. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho disso, doutora Hilda. Não passou nada desse boom não ainda, né? Os cuidados devem ser cada vez maiores, inclusive, né? Sim. No nosso caso, né, a epidemia já vai virar endemia, então provavelmente não é nem só neste ano. O ano que vem continuaremos tendo casos, resquícios desta epidemia que começou neste ano. Nós não podemos baixar a nossa guarda, porque realmente a doença, o mosquito, na sequência nós falaremos, né, ele é o causador de outras doenças também. Sim. Então a população não pode baixar a guarda, tem que saber que cada um de nós tem responsabilidades que temos que assumir e realizar no nosso dia a dia. Agora, doutora, voltando a falar um pouquinho sobre os casos de mortes aqui em Paranaguá, nós temos aqui a informação, de acordo com esse boletim, é o de número 12, da Secretaria de Estado da Saúde, que homens, né, são dessas mortes aqui em Paranaguá, são 6 homens com idade entre 34 e 82 anos. E as mulheres de 25 a 89 anos de idade. E são pessoas que já tinham doenças pré-existentes no organismo, né, doutora? Que doenças podem ser essas? Que cuidado essas pessoas que já têm essas doenças no seu organismo devem ter, ainda mais do que as pessoas que não as têm, né? O nosso primeiro caso, né, foi surpreendente, porque era uma pessoa sadia, né, mas que houve algumas complicações, talvez até pela inexperiência do primeiro caso, né? A maioria das pessoas que estão sendo acometidas e indo a óbito são pessoas que têm alguma comorbidade em que convivem, né, com essa comorbidade. O nosso foco de preocupação, na realidade, assim, como pessoas de risco, são crianças menores de 5 anos, gestantes, e pessoas idosas e as pessoas com comorbidades. Então, aquelas doenças crônicas, né? Algumas têm asma de ordem respiratória e também os pacientes são acometidos, né, de diabetes e de hipertensão. Então, são doenças crônicas que a maioria
se encaixa nesse quadro e que o alerta que fica, né, é que ter essa preocupação mesmo, claro, né, maior Rafael? essas pessoas, né? A gente está vendo imagens aí dessas larvas, desse mosquitinho. Na verdade, essa mosquitinha, porque é ela quem transmite, né, doutora, que é danada e a gente tem que ter muito cuidado com ela, então. Olha, a CESA confirmou ontem também, nesse último boletim, que são 1.739 casos confirmados da dengue em Paranaguá. Esses números, doutora, são reais ou a gente tem que fazer aquela projeção que o próprio prefeito falou já também, que a gente tem que fazer uma multiplicação desses casos aí para ter um número mais exato de pessoas infectadas aqui na cidade? A projeção ela até existe, né? Só que, por outro lado, os números oficiais apresentados são os números em são que esses, estão né? dentro esses do 1.739. e o sistema é um sistema online e, apesar do avanço tecnológico, a gente não consegue fazer as notificações, né? Ele chega um período do dia em que o sistema trava, fica mais lento, né? Então, na realidade, nós temos mais de 5.000 casos notificados, em que alguns já têm confirmação, mas que não estão no sistema. Acho que isso é importante colocar para a população, para não baixar a guarda. A dengue veio brava, muito violenta para nós no litoral, e nós temos que nos cuidar. Tá certo. Doutora, falando um pouquinho agora sobre o Zika vírus, né? A gente tem informações também, de acordo com esse boletim de número 12, que eu repito, foi divulgado ontem à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde, que o Zika vírus subiu de 2 casos aqui no litoral para 6, né? E tem um caso de Zika vírus em Guaratuba também, né? Qual o nível de preocupação, doutor, que as pessoas devem ter também com essa doença? É o mesmo cuidado com a dengue, já que o modo de contágio é o mesmo? Que é por meio, né, do Aedes aegypti, a fêmea, né? Sim, a identificação assusta um pouco pelo número rápido de casos confirmados, até por conta, né, da implantação da tecnologia multiplex que o Laboratório Central do Estado está realizando. É uma nova tecnologia, né, que foi implantada agora no começo de fevereiro, com louvor pela equipe técnica da Secretaria de Estado. Trazendo muitos resultados positivos, né? E, na realidade, eram alguns casos em que tinha o resultado de dengue negativo, mas com uma evolução arrastada, em que foi possível, com essa tecnologia, fazer a identificação. Por isso que assustador, né, o número, mas são pessoas que desde janeiro tinham o soro em estoque para análise. Então, são pessoas, né, são essas pessoas que estão positivando, e atualmente nós estamos fazendo também os casos suspeitos e em que estão procurando os nossos serviços. É preocupante porque o reflexo, né, da doença na população é que, como pode ser uma das causas de microcefalia, né, uma família em que tiver alguém com microcefalia, ele vai envolver e não só ser um problema para o poder público, mas para a própria família. Todas as pessoas da família vão acabar sofrendo, porque claro, teremos até assim uma geração, né, que nós chamamos de mutilados. Eu acho que isso é muito preocupante. Infelizmente é uma doença que vai ser carregada pela pessoa pelo resto da vida, né, doutora? Então, eu acho que a nossa grande preocupação são as gestantes, né? A Secretaria de Estado da Saúde, dentro do programa Mãe Paranaense, já está organizada e fazendo esses acompanhamentos. Agora, doutora, bom, quando a gente fala do Aedes aegypti, a gente fala dessas 3 doenças aí como um todo, o Zika, a chikungunya e a dengue também, a dengue aqui em maior proporção. Então, até eu volto um pouquinho aqui no assunto de dengue para a gente dar um panorama geral aí não só de Paranaguá, mas do nosso litoral como um todo. Então, nós temos aqui, doutora,
Em Antonina são 12 casos confirmados, são 5 em Guaraqueçaba, 1 em Matinhos e 1 em Pontal do Paraná. Existem outros 44 casos confirmados já também em Morretes, mas esses 44 casos em Morretes são importados, ou seja, são aqueles que não são contraídos dentro da cidade. De qualquer forma, tem que ter preocupação por lá também. Agora, com gancho nisso, doutora, nesses números de Paranaguá, esses números aqui do litoral como um todo, dos outros municípios, eu gostaria que a senhora desse a sua opinião para a gente, como é que as pessoas aqui do nosso litoral estão lidando com isso. A senhora acha que as pessoas já implantaram em si a devida preocupação que deve se ter com essa doença? Ou seja, eu digo isso, quando eu falo dessa preocupação, é o cuidado em casa. Você está cuidando do seu terreno, está cuidando da sua família, passando o repelente, que é muito importante você fazer isso também, ter essa precaução, hein? Como é que a senhora avalia essa atitude das pessoas aqui da região, doutora? Eu tenho a impressão que as pessoas baixaram um pouco a guarda por conta da presença das Forças Armadas, né? Sim. Achando que eles realizaram o milagre de fazer a remoção dos criadouros. E quando não é verdade, isso né? não é verdade, tanto é que a nossa preocupação e a nossa recomendação da Secretaria de Saúde é que todos nós temos responsabilidades. Cada um de nós, como pessoas físicas, né, os cidadãos, temos que cuidar da nossa casa, do nosso quintal. Onde está o nosso maior foco? O nosso maior foco está, nos monitoramentos nós percebemos, está dentro da nossa casa, no reservatório dessas geladeiras de gelo automático. Ele tem um recipiente embaixo, então ali é o berçário ideal para a fêmea do Aedes depositar os seus ovinhos e ter um berçário maravilhoso. E é importante prestar atenção, né, doutora, nisso, porque as pessoas até então não tinham esse conhecimento, né? Tem água parada, tem a temperatura ideal, né, ótima para esse desenvolvimento. Uhum. Então, o cuidado que cada um de nós temos que ter é secar essa água, verificar uma vez na semana, pelo menos, esses locais. Okay. Outro local são os ralos, que sempre fica uma lâmina de água, né? E a fêmea, ela é esperta, né? Então, ela é esperta, ela vai danada botando, mesmo, né? Como a gente fala. vai colocando os ovinhos, né? E a hora que alguém for tomar banho, que subir a água, ela vai fazer, ele vai cobrir, os ovos vão eclodir, vai sair mosquitinho voando dentro da nossa casa. Outra questão esses musgos que nós temos nos nossos telhados, né? Se cada um levantar um pouco a cabeça e olhar, vai ver que tem musgo no telhado e, consequentemente, na calha de chuva também tem vários verdinhos, até muito bonito, por sinal. O que é muito comum aqui em Paranaguá, né? Esses musgos aí, né? Pela nossa situação climática aqui. Mas sempre forma uma lâminazinha de água. Ali é outro berçário perfeito com essa temperatura maravilhosa, né? Uhum. Gostosa que nós temos aqui no litoral. E a outra preocupação são os ocos de árvores, né? Não é ocos, mas pode ser aquela junção de galhos, que fica aquele lugarzinho em que faz uma parada, né, para a aguinha, e ali nós estamos encontrando larvas. Até agora, pegando o gancho nisso que a senhora falou, a Secretaria de Estado, né, por meio da Primeira Regional, aqui na cidade está trabalhando, tomou frente à manutenção dos prédios públicos também, né, de locais públicos, justamente para tentar abolir esses locais, né, de possível retenção de água. Aí. Até assim, né, num trabalho de apoio à Secretaria Municipal. Em conjunto, né, com a Prefeitura. Em conjunto, a Secretaria de Estado, nós assumimos, né, os prédios públicos estaduais e também o fechamento de ocos de árvores das vias públicas. Uhum. Muito bem. Bom, gente, vocês percebem, eu acho que, eu até peço licença para o Tony aqui, para a doutora também, para falar como isso é importante. A doutora acabou de falar que até no ralo, se você toma um banho, se você usa um banheiro, e se você, de repente, fica um tempinho ali, um período sem utilizar aquele banheiro de volta, ali em torno daquele ralo,
pode ali acumular uma água num lugar que você nem imagina. Eu, pelo menos, não imaginava isso. Então, é uma informação que eu acho que é tão importante para a gente ver a gravidade que é isso. Se num ralo que a gente usa ali do banheiro para tomar banho, pode ali uma fêmea do Aedes aegypti depositar os seus ovos, você imagina o que ela não pode fazer em outros locais que não estão tão à nossa vista assim no dia a dia. Então, realmente, gente, é mais uma vez que a gente pede. Prestem atenção, fiquem muito atentos quanto aos locais que podem ser possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. E só para a gente finalizar, doutora, eu gostaria que a senhora comentasse para a gente, falasse um pouquinho das ações do governo do estado. Como é que nós estamos agindo ou vamos agir daqui para frente agora com relação a isso, para eliminar, ou tentar, a gente sabe que a gente vai viver pelo menos um período de um ano aí de epidemia ainda, mas se é possível a gente reduzir isso, né? Como é que o estado está agindo dessa forma como um todo, não só com relação à dengue, mas também com relação ao Zika e à chikungunya também, né? A recomendação que nós estamos fazendo, né, é que cada um dos municípios instale uma sala de controle da dengue, né, com vários segmentos da sociedade discutindo e dando as diretrizes de trabalho. Esse é um dos fatores. Que, como poder público, né, a importância de realizar essas reuniões e definir e dar diretrizes de atenção ao combate do Aedes. Por onde passa esse combate? Esse combate passa pelo quintal da nossa casa, né, por dentro do nosso do nosso espaço de convivência, do nosso ali, né? espaço de convivência, o comércio, as instituições, as empresas assumindo também esse papel dentro da sua própria empresa e dentro da responsabilidade social, quem sabe estender ao entorno, né? E também ao poder público, porque é importante fazer o recolhimento dos resíduos e dar o destino adequado a esses resíduos. Porque esses resíduos, né, são um criadouro em potencial. E que, por outro lado, cada um de nós instituir na nossa vida, uma vez na semana, pelo menos pegar o checklist e ir em busca desses criadouros e fazer a remoção desses criadouros dentro desses locais em que nós citamos agora. Tá certo, então, e não vale, nunca é demais também pedir para as pessoas sempre que chegar um agente de endemia na sua casa ou um profissional do Exército, já que eles estão aqui presentes ainda, não estão agora nesse momento, mas pode ser que voltem para cá, para que as pessoas abram as suas casas, então, para que esses profissionais possam desempenhar o seu trabalho satisfatoriamente bem. Doutora Hilda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, obrigado por esclarecer, trazer esses novos números para a gente aqui e até uma próxima oportunidade, uma boa luta para todos nós aí contra essas doenças, contra o Aedes, né? É a responsabilidade, né, de acabar, de vencer essa guerra de cada um de nós. Nós agradecemos a oportunidade e vamos lá, gente, né? Vamos olhar tirar os criadouros de Paranaguá para nós nos livrarmos dessa epidemia, apesar de que eu estou dizendo que, né, já estamos em estado endêmico e que ele veio e vai demorar um pouco, mas nós temos que fazer um grande esforço para vencer esse mosquito. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutora Hilda. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o Tony Lagos volta com mais informações. Até já.